Olá, eu sou o Dudu Monsanto e faço o Pontapé. Você sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Viaje no tempo com Leandro e a mim. E Paulo Júnior. E tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. É a gracinha, né? Graças dos nossos amigos e amigas ouvintes. Olá, meu time de botão de volta. Eu, Leandro e a mim. E agora, Paulo Júnior. Maleporcamente contemplado agora na abertura. Você merece muito mais, Paulo Júnior. Estava com saudade, deixa eu dar o crédito do autor dessa graça aqui, o grande Henrique Pedron. Valeu, viu, Henrique? Valeu pela brincadeira aí. Você tá bom, Paulo Júnior? Feliz por estrear no programa, hein? Agora como host. Um dia o cara me encontrou na rua, perguntou se eu era o host da Central 3. Eu falei que era jornalista mesmo, qualquer coisa ele falava com você. Imaginei que ele tava querendo saber quem que era o caseiro, o zelador da lojinha, né? Aí que eu fui me ligar que host é o cara que sei lá. Cicerone, né? Sei lá. O que é a tradução? A tradução, como é que chama? A tradução... A tradução de host, mas não a tradução com interpretação. A literal? Né? A literal, exatamente. Eu não sei. A gente ficou um tempo aqui sem gravar, né? Nossa ideia era gravar 3 por mês. A ideia continua, mas as nossas vidas correram e podcast tem essa premissa. A gente pode segurar um pouco numa época, soltar vários de uma vez só. Podemos passar um domingão aqui fazendo 12 horas, né? Entregar 10 para vocês de uma vez só. Vocês que esperem e compreendam. A gente gosta muito de fazer. Se a gente não faz, podem ter a mais absoluta certeza. É porque faltou um pouquinho de espaço na agenda. Hoje falaremos de Paraná Clube. O Paraná. Antes de qualquer coisa, fazer uma lista grande que eu joguei no Twitter, né? Twitter, Leandro e a mim. Pedir o que os nossos amigos e amigas têm na cabeça, lembrando, quando falo do Paraná dos anos 90. Então... Arthur Raboni, torcedor do Paraná, João Aranha, Bruno Guedes, que não é aquele do Autônomos, é aquele parceiro de profissão, grande Bruno Guedes, o Léo, o Kleber Vinícius, a Dona Marocas, hein? @ palhaço da NFL, o Marcelo mandou link, o Leonardo Bonassoli sempre com a gente, o grande Gustavo Mel está aqui também, colocou um monte de memórias, inclusive algumas em loco, ele que viveu esse momento do Paraná, o Paraná no começo dos anos 90, que a gente vai contar aqui. Pedro De Luna lembra do Ageu, o Mário Malerba, o Matheus Pasmanta, não deve ser Pasmanta teu nome, né? Esse nome de Twitter é uma palhaçada, né? É uma vergonha. Meu irmão Gabriel Brito, Irlan Simões, grande Irlan Simões. Irlan Simões, estive com ele semana passada, lá no Rio de Janeiro. Muito bom, o Irlan no Rio de Janeiro é a melhor versão do Irlan. Matias Pinto, Raul Cavalcante, Chico Maré, torcedor do Atlético Paranaense, falou com a gente, e um tal de Alex. Alex, no caso, parece que ele foi um meia do Curitiba, né? Mas ele quis falar também, ele colocou algumas lembranças aqui de Carlinhos Sabiá, Sérgio Cabeção, memórias horríveis que ele tem como jogador do Curitiba, porque sofreu muito na mão do Paraná Clube. Um abraço também para Rodrigo Franzato, Marcelo Ferreira, Hildson Oliveira, Miguel Lúcio, muita gente falou com a gente, inclusive a página oficial do Paraná Clube falando com a gente. O Paraná dos anos 90 é fruto de uma fusão. Em 19 de dezembro de 89, faltando, portanto, 12 dias para o começo oficial dos anos 90, sem bug. Né? Do ano de 90, porque dizem que os anos 90 começam em 91, né? Mas É daquelas coisas, né, que, porra, gente... Os anos 90 começam em 91. É brincadeira, né?
o Paraná Clube passou a existir, então, ali, na rabeira. E é impossível não vincular, portanto, esse clube a esta década e associar também esse período a uma das mais velozes histórias de sucesso que se tem notícia no esporte bretão. O Paraná, afinal de contas, viveu o seu auge esportivo logo nos primeiros anos de vida. É desse auge que a gente vai falar. É sobre isso o episódio de hoje, Paraná Clube, e eu deixo um abraço especial ao Vitor Ivanoski, colega de profissão, trabalha na ESPN, é paranista roxo e ajudou com algumas dicas que eu vou dar ao longo do nosso papo aqui, viu, Paulo? A gente está com o roteiro aberto aqui, mas eu também tenho uma listinha de pitacos, listinha de correções do Vitor, ele que é um torcedor, e eu sou da tese de que, por mais que a gente estude, claro, não os clubistas idiotas, né? Mas quem conhece um clube mesmo é o seu torcedor. Mandar um abraço também pro Renan Rebelo, que eu encontrei lá no Rio de Janeiro, e ele me pediu um programa. Eu vou fazer, não vou contar, porque daí não tem cobrança, né? Mas ele me pediu, não esqueci não, Renan, no mês que vem... É aquele do 100... É aquele. No mês que vem... Sem cereja, o bolo sem cereja. No mês que vem ele tá aí, pra junho produzirei. Vamos falar então de Paraná, primeiro lembrando que o próprio distintivo do Paraná já é algo que nos faz pensar que aquilo era obra de um tempo muito específico, era impossível de existir algo daquele tipo em décadas anteriores. Pelo formato em si, um formato incomum, e também pelas 3 fontes diferentes no Paraná Clube Brasil. Um desenho ali dentro dele que transbordava a margem. O bico da gralha, né? O bico da gralha pois tá fora do... Pela cara do distintivo, você já entende que era um clube de um novo tempo, que era uma coisa já ligada a um design de computador, desse tipo de ideia estética ali para o símbolo do clube. É mais, no fim das contas, um logotipo do que um distintivo do ponto de vista clássico, né? O Paraná, inclusive, nasce em mesas de publicitários, conversando sobre o poder que os clubes tinham para buscar torcedores, para angariar novos fãs. Eles fizeram, inclusive, uma pesquisa de campo, ainda em 1988, para tocar esse projeto. Ou seja, não foi à luz dos lampiões, né, que o Paraná Clube surgiu. Uma coisa e aqui registrar que sem julgamentos, né? Sim, claro. Cada um a seu tempo, mas estudou-se, né, para criar um clube. Foi uma coisa bem pensada desde o início. O Paraná é a fusão, portanto, como sabemos, do Esporte Clube Pinheiros, que usava azul, e do Colorado Esporte Clube, que usava vermelho. Por isso, então, você entende as cores e a camisa do Paraná. Pinheiros e Colorado viveram entre 1971 e esse ano de 89, ano em que os dois viraram Paraná Clube. E foram também precedidos, naturalmente, por outros clubes, tais como Britânia, Palestra Itália do Paraná, Água Verde, Ferroviário e alguns outros. A árvore genealógica, digamos assim, começa lá em 1914. Então é uma história de muita coisa, muita camisa foi lavada em pós-jogo, né? Com outros nomes. E nesses primeiros anos, algumas outras fusões do futebol paranaense aconteceram. O próprio Atlético Paranaense, né, Paulo, é fruto de uma fusão de clubes, né? Então isso era bastante comum na região. No espólio dos times que formam esta árvore genealógica da bola, o Paraná pode dizer que já nasceu com 22 campeonatos estaduais na sala, né? 22 taças, através dos clubes de sua fusão direta e indireta. Na fusão direta, ou seja, Pinheiros e Colorado, 3 conquistas estaduais. O Pinheiros ganhou 2 vezes o Campeonato Paranaense, o Colorado uma. A gente vai ouvir fazer uma homenagem, né? Um documento de óbito aí. Colorado 2, Cascavel 0. Colorado, a parte vermelha do Paraná Clube, né? Decisão de 1980, um jogo pra lá de controvérsia. Teve Caicai do Cascavel. A história é muito boa, Paulo. Era quadrangular final, essas coisas assim. Se o Cascavel perdesse de 5-0, perdia a taça. Então, quando tava perdendo de 2-0 e viu que a coisa tava feia, fizeram o Caicai. Para perder por 2-0 ou por 3-0, de acordo com o WO, se fosse interpretado assim. Muita briga de bastidor depois, decidiram o quê?
dividir a taça. Ou seja, o crime, entre aspas, do Cascavel compensou. Arregou, né? Arregou de um jeito absurdo, né? Porque se não segurar um 5-0, nem vai pro jogo, né? E a federação... Pipocou também. Deu de presente essa taça pro mau comportamento aí do Cascavel. Vamos lá, Colorado no meu time de botão. A equipe do Colorado precisa ganhar com uma diferença de 5 gols diante do Cascavel. Ari cobrou na área, saiu Zico, a bola passou, Jorge Nobre, gol! O árbitro Tito Rodrigues parece que expulsou um jogador do Cascavel. É o Marcos, que já havia recebido o cartão amarelo. Entrando pelo meio, Jaiminho pede bola, o lançamento para Jorge Nobre, bateu e é gol! Colorado 2-0. Chico Fraga cobrando na área, atenção. Jorge Nobre, é gol! E o árbitro agora anulou. Jaiminho, falta dura de Maurinho em Jaiminho. Expulsou. Vai ficar agora com 9 homens apenas. Dudu e Nelo propositadamente permanecem nos vestiários. Cascavel apenas com 7 jogadores. Zico cai para que a partida não possa prosseguir. O árbitro dá por encerrada a partida. O Colorado comemora como se houvesse conquistado o título, mas ele pertencerá ao Cascavel pelo saldo de gols. Tá de brincadeira, narrador? Patifaria, hein? Tá de brincadeira, narrador? E o narrador não comprou a briga também? Comprou a briga, achou que o Cascavel tinha razão. Se for assim, ganha de 4-0 a ida, nem vou na volta, porque o WO é 3-0. Serviço então pro Pinheiros também, 1983. Fala um pouco, vai, Fernando Vanucci, um servição clássico. Ah, bolacha do Vanucci, quem diria, hein, Vanucci? Quem diria? Quem diria, hein? Faz o servição de domingo à noite, aquele placar eletrônico, Pinheiros 2, Coritiba 0, no Couto Pereira. Na repescagem paranaense, destaque para Pinheiros e Coritiba. Vinícius armou uma bonita tabela de cabeça com o Odilon na pequena área do Coritiba e colocou Pinheiros na frente, 1-0. No segundo tempo, outro ataque do Pinheiros definiria o jogo. Walter levou bonito no meio da zaga do Coritiba, saiu da falta e tocou com classe na saída de Jairo. Final, 2-0 para o Pinheiros em cima do Coritiba. Paraná já nasceste gigante. Na Vila Capanema, sede colorada, com aproximadamente 600 presentes, apenas 2 votaram contra a fusão, enquanto que na sede da Kennedy, onde era a casa do Pinheiros, de 2.800 pessoas, 81 se colocaram contra a fusão. Ou seja, somando de 3.000 e poucas pessoas ali com direito à voz, 83 foram contrários à ideia dos times se juntarem. Não houve rejeição entre os torcedores, entre os populares, e a mescla nos conselhos e estruturas diretivas se deu pacificamente, deu tudo certo. As duas assembleias se juntaram em uma só, na Vila Capanema, e o Paraná tinha o ano de 1990 para tocar com os sonhos ambiciosos que o novo clube já começava a ter. Começando por um nome de peso, né? Eu só queria fazer uma primeira observação, que o Vitor Ivanovski conta que, assim, realmente a convivência era tranquila, mas quando você tem 2 conselhos, 2 diretorias, 2 presidentes que viram um só, é muita gente querendo mandar. Claro. Né? Então, algumas coisas aconteceram de negativa aí nessa relação, não foi tão simples assim, e existe uma história clássica. Não dou como é que fala? Não dou fé completa, porque não vi em jornal nem nada, é o relato do Vitor Ivanovski, ele também não tem como dar certeza que isso aconteceu, mas que em um baile de gala do Paraná Clube, os dirigentes do Pinheiros, que é a parte azul do Paraná, se incomodou que tinha um tapete vermelho na entrada. E eles queriam, ou seja, juntou pacificamente um cacete, né? O tapete é da minha cor, pô. Que é o quê? Que a água da piscina, que a piscina seja vermelha? Que coisa, hein? Enfim, é importante lembrar essas coisas. E você pediu um nome forte, né? Você deixou no ar um nome forte, eu esqueci de falar. O Rubens Minelli foi contratado para o começo da jornada. Ia ser o treineiro e foi o treinador do primeiro jogo da história do Paraná
já em 4 de fevereiro. Vamos de ficha técnica? Eu vou passar o Coritiba, então. Manda ver. Gerson, Ditinho, Vica, Jorjão e Paulo César, Elcio, Osvaldo, Tostão, Serginho, Chicão e Moreno. Entraram Márcio e Ronaldo. O técnico era Paulo César Carpegiani. 2 treinadores de peso, então, para o jogo inaugural do Paraná. O primeiro Paraná Clube a entrar em campo entrou com Ademir Maria, Regis, Ariomar, saudoso Wagner Bacharel, capitão, e Ednelson, Marquinhos Ferreira, depois Leocir, Enágio e Pedrinho Maradona, depois Ney Santos. Sérgio Luiz, bom de bola, Adoilson, ídolo do clube, e Marquinhos completaram a equipe no ataque, o técnico o Rubens Minelli. E na semana seguinte, esse jogo o Paraná perdeu. 1-0 pro Coxa. 1-0 pro Coxa. Mas na semana seguinte veio para 5.009 torcedores a vitória do Paraná. Aí ganhando de 1-0, Paraná e Cascavel, gol do Sérgio Luiz. A gente tem a narração desse gol. O gol foi no finalzinho, no apagar das luzes ou no acender das luzes, né? Se o jogo foi às 4 horas. Pois é. No acender das luzes. Vamos ao gol. O primeiro gol do Paraná e gol de vitória. Goleiro. E aperta o Paraná. Aos 41 minutos do segundo tempo. Bola na área. Vai o zagueiro Flávio. Bateu para trás. Jogou de bandido. Saiu o goleiro Wilson Maia. Sérgio Luiz. Bateu no gol. Gol! Fui assistir um Paraná uma vez, Paraná e Joinville, um beijo, meu irmão Rodrigo Salvador. E aí? Muito frio, era a volta do Lúcio Flávio, né? Tava muito frio, não por culpa do Lúcio Flávio, por favor, não é que o Lúcio Flávio congela os jogos. Exato. Era a temperatura. Eu já assisti algumas vezes Palmeiras e Paraná. A torcida do Paraná é enjoada, viu? Enjoada, agitada, todo mundo de branco ali, se mostrou, mesmo no frio, se mostrou bem agitada. Paraná foi 4º colocado naquele primeiro ano, naquele primeiro campeonato. Um resultado interessante, mas não mais do que o clima ao redor do clube. Tranquilo, como a gente acabou de comentar, fácil de guiar. O time estava alto astral, estava numa vibe positiva, digamos assim. Depois do campeonato estadual, o clube ficou sem calendário alguns meses, normal, principalmente àquela época, mas jogou uma seletiva regional que levava a Série C do mesmo ano e conseguiu uma vaga. O Paraná, no seu primeiro ano de vida, conseguiu se colocar na terceirona do Campeonato Brasileiro. O time que garantiu a vaguinha com 0-0 diante do Londrina era o seguinte: Paulinho, Heraldo, Ney Santos, Carlos Eduardo e Ednelson. Roberto Alves, Adoilson, veja que é meio campo agora, na primeira escalação a gente cantou o Adoilson no ataque, e Marquinhos Ferreira. Sérgio Luiz, Eduardo e Maurílio, o Rambo. Ele mesmo? O Rambo. Técnico, ainda, Rubens Minelli. É sempre bom a gente lembrar o ainda, porque no Brasil, a gente na nossa pesquisa aqui, programa após programa, a gente percebe como muda técnico, né, em tudo que é lugar, em tudo que é contexto. Na fase nacional da seletiva, na qual o Paraná conseguiu alcançar, que chamamos generosamente de, vamos chamar assim, de Série C relâmpago, porque durou 1 mês e meio, 2 meses, o Paraná ficou na semifinal, não conseguiu o título, mas conseguiu o que era primeiro objetivo, o acesso, uma coisa grandiosa para um estreante que mudava todo o panorama para o ano de 1991, quando Paulo Júnior completava o quê? 4 anos de vida? Não, 3 anos. 3 anos, 3 anos né? de vida, hein, Paulo Júnior? Eu sou 88, eu auge. Sou mais velho que o Paraná. Aliás, olha o auge, né? Aliás, aproveitando, a gente corre quanto tempo, depois a gente perde o tempo do programa no fim, né? Mas muito bonito e sensível a sua mensagem ao seu treinador que morreu, pois né? É Sérgio o nome dele? Fábio. Fábio, né? É o treinador da nossa infância, né? Você... Muito marcante sempre, né? É muito marcante. E você se despediu do seu, infelizmente, precoce demais, né? Uma perda precoce aí. Muito jovem, 50 e poucos anos, o grande Fabinho. 1991, o Paraná trocou de treinador, saiu o Rubens Minelli, veio o Otacílio Gonçalves, o mestre Chapinha. O Chapinha. Otacílio. Adoilson continuou mandando no ataque daquele time, que contou também com a qualidade do Saulo, e um time que tinha o Maurílio, tinha o Sérgio Luiz, era um time ofensivo, era um time legal, aquele
primeiro Paraná mais marcante, digamos assim? A fase final do longo Campeonato Paranaense acontecia com 14 times jogando em 2 turnos, ou seja, 26 fubás só para apurar o vencedor. Na rodada final, por uma sorte do regulamento, porque o campeonato podia ter acabado muito antes da rodada final, né? Mas o Atlético, nessa rodada final, precisava vencer o Londrina, e de fato venceu, e ainda secar o Paraná, ou seja, torcer para o Coxa, porque o jogo era Paraná e Coxa, então o Atlético teria que torcer para o Coxa. E o Coritiba, lá nessa partida contra o Paraná, de fato estava fazendo o serviço, fazendo o crime. O Paraná estava perdendo para o Coritiba e perdendo assim o campeonato. Só precisava de um pontinho, e o Lombardi Júnior, o grande Lombardi Júnior, na sua transmissão, vai narrar pra gente. Ele tá explicando o que o Paraná precisa para ser campeão, quando a jogada do gol simplesmente aparece na frente dele. Canta Lombardi Júnior, grande narrador. Sozinho na grande área, Jorge Luiz pinta o goleiro e bate forte no canto direito de Carlão. Placar ampliado, Atlético 2, 21 minutos 30 segundos, Londrina 0, Lombardi. E aqui nós estamos com 19 minutos, 31 minutos para o Paraná tentar suplantar a forte defesa do Curitiba, tentar chegar ao empate e tentar conquistar o título. Tudo definido, tudo consumado. O Atlético consolida a sua vitória. Ao Paraná só depende dele. Somente ele que terá que demonstrar forças ali no gramado. Infração cobrada, movimento Marquinhos, Carolina entregando para Serginho. E o lançamento sensacional para Edinelson. Entrou Serginho na grande área, pode marcar, entrou Serginho, vai marcar, disparou. Gol! Do meu povo do tricolor da Vila estremece este gigante de concreto armado, braços erguidos, a corrida do Wilson, ele correu, a bola sobrou pela marginal do gramado, arremesso da bola para o Verdão, coxa branca batendo. Atenção, torcedor do Brasil! Atenção, torcedor do Brasil! O Paraná Clube é campeão! O Paraná Clube é campeão! Braços erguidos aos céus! Lágrimas de alegria saindo dos olhos e percorrendo a face desta torcida fantástica! O jovem presidente Aramis. Eu já juntei o apito final também com o Lombardi Júnior. Paraná Clube campeão paranaense de 91. E destaque para esse jogo, Paraná e Coritiba. O jogo foi no Couto Pereira, que é a cancha do Paraná. E a maioria, né? Cancha do Coritiba. A cancha era do Coritiba, mas a maioria da torcida, 70% ali dos assentos de arquibancada, eram do Paraná. E aí o Vitor, né, ajuda a gente aqui a explicar, a contextualizar a época. O Couto Pereira funcionava como um Maracanã, ou como um Morumbi, ou como um Mineirão, né? Era o estádio dos grandes clássicos. Então, não é como hoje, né? Hoje é praticamente impensável que o Curitiba coloque a sua própria torcida no lugar dos visitantes. Mas naquela época, isso era normal. O Lombardi Júnior morreu nos anos 90, né? Se eu não me engano, 94, 93, 94... para muitos o grande narrador, né, do futebol paranaense. E fica a pergunta, né? Gol, que felicidade. Ainda paga os royalties pro Trio Esperança? Será? Porque, assim, se cada herdeiro do Trio Esperança ganha uma moedinha cada vez que essa música toca, os caras estão de boa, né? Estão de boaça na vida. Aliás, se funciona mesmo esse negócio de direitos, dá pro Zé Ramalho viver só de pizzaria, né? Porque se cada vez que alguém manda um Zé Ramalho numa pizzaria num sabadão à noite no Brasil pingar um cascaio, ele tá de boa. Chegamos aqui na parte da maluquice. Não, essa parte que eu acabei de explicar aqui, né? Desculpa, tava meio... a coisa dos ingressos. Vamos de reportagem da Globo? Tem razão, foi o registro de outros tempos e divisão do estádio. Vamos na reportagem então, pra fechar aí essa parte da final.
O Paraná conseguiu colocar em campo no último jogo exatamente a formação considerada ideal pelo técnico. Usando a gíria dos próprios jogadores, desta vez nenhum titular ficou fora da foto do título. O Paraná começou com Celso Cajuru, Balu, Castro, Gralac e Ednelson, João Antônio, Marquinhos Ferreira, Adoilson e Serginho, Carlinhos e Saulo. Eu deixei esse sobe-som pra, em vez da gente escalar, né? Se a reportagem escalou aí pra gente, o time campeão, todo mundo na foto, Paraná campeão de 91. Teve invasão de campo no fim da partida e festa que mostrou pra muita gente que o Pinheiros e o Colorado, afinal, ainda que juntos, juntavam um pessoal apaixonado. Eles eram, sim, populares, né? O Paraná Clube era popular ali de partida. Para 1992, técnico e base mantidos, a Série B para ser jogada no primeiro semestre e a manutenção do jeitão do time jogar, eficiente, ofensivo. Era o Paraná embalado com o primeiro título da sua história. O Paraná Clube estreou na Série B com 4-0 no Operário, dia 9 de fevereiro, escalado com Luiz Henrique, Balu, Servilho, Gralac, Ednelson, Roberto Alves, Marquinhos Ferreira e Adoilson, Sérgio Luiz, Alcântara e Serginho. O técnico, como a gente já contou há pouco, era o Otacílio Gonçalves. A farra estava grande em 1992. O Grêmio foi rebaixado em 91 e a estrutura do nosso futebol a gente sabe como é, né? Sempre é testada quando times muito, muito grandes precisam que as coisas mudem. Virada de mesa, mudanças repentinas de regra, muita coisa sempre acontece. E nesse caso específico, a Série B foi alvo de uma mudança agressiva de regra, né? 12 clubes passaram a subir para a Série A. O Paraná, sexto em 1991, ou seja, já tinha conseguido ali alguma coisa, já se via, portanto, bem perto da elite. Uma das 12 vagas, o campeão paranaense consegue, ora essa. Mas o que aconteceu foi muito melhor do que isso. O Paraná conseguiu muito mais do que uma das 12 vagas. O Paraná foi o campeão brasileiro da segunda divisão. Após as fases intermináveis, grupo, regrupo, repescagem, a gente poupa vocês quase sempre desse tipo de explicação, o Paraná subiu ao passar por um grupo que tinha Criciúma, o próprio Grêmio, o Coritiba e depois na semifinal, com 2 vitórias, tranquilo, superou o Santa Cruz. Chegou na decisão, enfrentou o Vitória, o jogo foi 1-1 na ida em casa, né, em solo paranaense, e a finalíssima na Bahia teve gol de título, 1-0, gol de Saulo. O Paraná se tornou campeão brasileiro da Série B. A gente vai ouvir o gol do Saulo aqui numa a imagem é fantástica, horrorosa e fantástica ao mesmo tempo, sim. E a narração tá aqui. Gol do título, gol do Saulo. Do arqueiro Luiz Henrique, da equipe do Paraná. O desvio no primeiro tiro de longe do ponteiro canhoto paulista. E essa antecipação. Olha o Saulo, olha o gol! Gol! Comandante de ataque, veja a bobeira da zaga. Ele dividiu com os 2 zagueiros, ganhou atrás e no desespero do goleiro Borges, Saulo. Passar os times? Passar os times. Vitória, que recebeu o Paraná então no segundo e decisivo jogo. Borges, Candeia, Edson Santos, Aguinaldo e Renato Martins, Dourado, Vampeta e Arthurzinho, Alex Alves, finado Alex Alves, Luiz Carlos e Edson Paulista. Um time com figuras conhecidas aí no Vitória, que chegaria à final, né, do Brasileirão no ano seguinte. O Paraná campeão teve Luiz Henrique, Balu, ex-Cruzeiro, Gralac, Servilho e Ednelson. João Antônio, que pra mim era muito bom, gostava muito do João Antônio na minha infância. Adoilson, que o Gabriel acha o maior de todos os tempos do futebol paranaense. E Marquinhos Ferreira. No ataque, Maurílio, Saulo, um ídolo, e Serginho.
Curiosidades, a última vaga dos 12 que subiram nessa Série B ficou com o Coritiba, ou seja, uma cerejinha a mais no bolo paranista, né? A gente ficou com a primeira, vocês ficaram com a última vaga. E o Grêmio, após o acesso nesse grupo semifinal aí, abriu mão de jogar a fase final. Já subimos mesmo? Abriu mão, alegou prejuízo, vai dar prejuízo financeiro e tal, só queria mesmo subir, não queria, assim, tratou com... Cagou, né? Regulamento maravilhoso, né? O time larga o campeonato no meio e sobe, né? E o Vitória, vice-campeão, né? Perdeu pro Paraná, seria vice-campeão da Série A já no ano seguinte, né? O Vitória subiu muito bem, né? Mostrando que essa final foi bastante relevante. O Paraná não ganhou de qualquer um. O Paraná, com essa campanha, claro, entrou no radar de clubes com mais grana pelo Brasil. O Carlinhos foi pro Palmeiras já em 92, por exemplo, como o Saulo, que é ainda o maior artilheiro do Paraná, e o Maurílio iriam no ano de 93. Outros caras como o João Antônio, passou por Furacão, por Grêmio, o Gralac pelo Corinthians, também sairiam em breve. Para 93, no entanto, a principal ruptura foi com o técnico. O Otacílio, o Chapinha, foi levado pelo dinheiro da Parmalat, foi ser técnico do Palmeiras. E olha só quem chegou, Levir Coupe. Vejam vocês, Levir Coupe. Iniciante. O Paraná começou sua vida na elite do futebol, na primeira divisão, com Levir Coupe, que, ao que parece, foi bem respeitado quando chegou, né? Exato. Ninguém ficou falando quem é esse Levir Coupe, que coisa é essa de Levir Coupe. Ainda bem, viu, Levir? Deu tudo certo. O Paraná teria uma lista, né? Uma saga de 5 campeonatos estaduais em sequência a partir desse time aí de 93. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Eu não sei se a gente tá ficando velho, né, Paulo? Tá. Aí, tá, né? Com certeza tá. Isso eu sei. Tá. Mas... Sabia que esse dia eu abri todas as edições do meu time de botão pra anotar as datas e ver aniversários e esqueci. Eita. Esqueci, perdi o papel, mas estamos ficando velho. Aquela coisa, aí a gente começa a dar menos importância pra virtuoses e futilidades, né? Ou o contrário, né? Eu começo a gostar mais do futebol bem jogado, mas não tanto da pedalada, sabe? E, enfim, mais Tim Duncan e menos Westbrook, sabe essa coisa assim? O que eu quero dizer com isso? Cada vez que eu ouço a cereja do bolo aqui, eu me apego mais ao baixo do que a guitarra. Entendi. Porque a gente ouve essa Vai chegar o dia que bom mesmo é a locução do Miguel, né? Bom mesmo é a voz, né? Do cereja do bolo. A guitarra não tá servindo pra nada. Mas, enfim, que as pessoas consigam aproveitar aí, né? Porque eu não sei, eu acho que ainda vale a pena. A virtuosa ainda vale a pena. Também acho. Mas o futebol tá chato, viu? O futebol tá chato. Hoje vai subir o programa hoje? Vai. 16 de maio de 2019. Tivemos uma noite muito pobre de futebol ontem, viu? Então eu tô com você, tô querendo ver coisa boa, viu, cara? Tô um pouco angustiado com o tempo que a gente fica assistindo esse tanto de jogo ruim. Mas enfim, aí é outro assunto. Não acho 10 minutos pra falar com a minha mãe direito, vou achar 90 pra ver retranca. Aliás, eu vi no Twitter, en passant, que algum CEO de um clube qualquer aí falou que hoje em dia, para um garoto de 9, 10 anos, é muito difícil ficar 90 minutos vendo alguma coisa. Então começa a colocar pogobol na arquibancada, deixa o moleque pulando. Se é tão insuportável assim assistir um jogo, deixa o moleque pulando num pogobol. Eu te falei que outro dia eu passei pelo camarote, né, do estádio do Palmeiras e tinha um stand da Gillette. Você podia fazer a barba, que afinal, né, tá na cara, né? O cara chega no jogo e ele fala, opa, não tá legal essa minha barba, né? O primeiro reflexo de um cara no estádio de futebol não tá legal essa barba.
E já que eu me alonguei, já implodi aqui o roteiro, você amigo, você amiga que trabalha no ramo de cabelos, né? Para com esse negócio de oferecer cerveja pro cara quando ele vai cortar o cabelo, né? Eu mal consigo encontrar meus amigos pra tomar uma cerveja. Eu não vou tomar uma cerveja com o barbeiro. Com todo respeito, para, gente, para. O cabelo o que é do cabelo, a cerveja o que é da cerveja. A gente foi longe demais, viu? O Paraná Clube vivia bonança econômica. Os relatos são que os pagamentos, em algumas vezes, aconteciam até em dólar. Sabe lá o que é dólar em 1992, 93 nesse país. E dava até para imaginar um Paraná Clube saudável para sempre, sem sair mais de elite, o fortão do pedaço. Um contratado de ouro, por exemplo, foi o goleiro Regis, ex-Vasco, grande pegador de pênalti, que viraria um ídolo no clube. Marques, ex-Palmeiras, um loirinho, lateral, acho que falecido, veio também ao clube. Se não faleceu, me desculpa, um grande abraço, vida longa, Marques. Marcão, zagueiro muito robusto, espadaúdo, também chegou ao clube. No ataque do Bragantino, quer dizer, um ex-Bragantino, né, que veio da Ponte Preta. Vivo! Não. Tá vivo, Marques? Segundo o terceiro tempo do Milton Neves, Marques, o Claudemir Marques, lateral direito de Caxias, Palmeiras, Atlético Paranaense e Ponte Preta. Que bom. Hoje vive lá em Santo Antônio da Platina, no Paraná, onde trabalha como motorista. Texto do Rogério Micheletti. Não dá pra saber o quão atualizado, mas eu confio no terceiro tempo, né? Motorista em Santo Antônio da Platina, só o prefeito que deve ter, viu? Caramba. Chegou o Tiba, ex-Bragantino também pro ataque, gostava do Tiba. Bom. Da Ponte Preta veio o Claudinho. E do Guarani, o Luizão, vejam vocês. O Luizão passou 93 na Vila Capanema. Não conseguiu espaço. Só não jogou bola com a gente o Luizão também, né? Exatamente, só no Autônomos. No Paraná quase não jogou, viu? Quase não jogou. Não conseguiu espaço porque Claudinho e Tiba fizeram a dupla, jogaram muita bola naquele ano. E além deles veio também ao Paraná Clube o meia Tadeu. Se você não sabe quem é Tadeu, não vou responder, nem eu vou responder. É o pai do Diego Tardelli. Que tem, portanto, 2 filhos jogadores, né? Que o irmão do Diego Tardelli é o Juninho. Sim. O Juninho, acho que é mais velho que o Diego. Acho que é. O Juninho é mais velho. Deu jogador também. Enfim, 29 vitórias, 2 derrotas. Que baita campanha do Paraná. Fica muito clara a força da trajetória que o time teve. E a conquista, inclusive, aconteceu com uma rodada de antecedência no quadrangular final. O jogo do título é um Paraná 3, Matsubara 1. Vitória tranquila. Você escala o Paraná? Eu escalo o Paraná Clube com o maior prazer. Regis, Marques, Marcão, Gralac e Ednelson. Tadeu Tardelli, João Antônio e Adoilson. Luiz Américo, Tiba e Claudinho. Entrou Luizão no lugar do Tiba, entrou Ney Santos na vaga do Tadeu. Essa é trivia, hein? Luizão campeão no Paraná. Essa é pra quem é mesmo, viu? E o técnico Levir Coupe. O Matsubara de Emerson, Serginho, Péricles, Luiz Cláudio e Clodoaldo, Sid Clay, Edmilson e João Carlos Cavalo, Assis, Almir e William, o técnico Urubatão, Calvo Nunes. E Matsubara perdeu de 3-1 e viu o Paraná comemorar o título. Um abraço, Urubatão. Calvo Nunes é nome de árbitro, mas era treinador. Vamos um pouquinho de pré-jogo, reportagem acho que da Globo, e depois a torcida invadindo o campo, acho que é da ESPN, eu dou o crédito direitinho daqui a pouco. Todos os ingressos vendidos. Público total de quase 17 mil pessoas na Vila Capanema. O Paraná preparou a festa antecipadamente. Ninguém duvidava que o título seria confirmado. João Antônio, que entrou em campo carregando a filhinha, e os companheiros do Paraná Clube iriam comprovar pouco depois que a torcida tinha razão para não pensar muito para segurar, e o torcedor do Paraná invadiu o campo antes da hora, para desespero dos jogadores e do técnico Levir Coupe. O torcedor perdeu o controle e alguns jogadores perderam o uniforme. A bola teve que voltar a rolar, mas foi só burocracia. Não havia clima para mais nada que não fosse uma grande festa tricolor. 30 jogos e apenas 2 derrotas depois, o Paraná confirmava o título de campeão paranaense.
Campeão do Paraná, invasão de campo virou praxe para essa torcida. Vale dizer, na primeira divisão, depois de ganhar o glorioso estadual, era assim, né? 2 grupos de times grandes que davam 4 vagas. Aí o grandes você entende o que eu estou falando. E 2 grupos dos menores, os menos prestigiados, estes só com metade das vagas, só 2 times se classificavam. Eu nem preciso dizer aonde estava o Paraná, campeão da Série B, e onde estava o Grêmio, que desistiu de jogar, né? O Grêmio subiu, foi pro grupo dos bacana, e o Paraná ficou no grupo da cachorrada. Esse é o futebol brasileiro que a gente não banca nostalgicamente. Isso aí não é nada legal, isso é um horror. As tabelas eram quase sempre maliciosas e a gente... basta estudar um pouquinho para entender. Mas o Paraná superou o seu grupo, conseguiu uma das 2 vagas, ficou em segundo entre 8, mas parou na fase seguinte. A fase seguinte era um mata-mata de uma fase só, que serviu ao Vitória da Bahia como revanche. Paraná e Vitória. E o Vitória eliminou a Gralha Azul, até que enfim usamos o apelido, né? Muito bom o time, assim, muito bom. Gralha. E o Vitória, com essa eliminação, né, tirou o Paraná do campeonato e deu sequência à sua campanha, que chegou até a final do Campeonato Brasileiro, mas ainda não rendeu o meu time de botão. 1994, bicampeonato estadual com vitória sobre o Londrina aos 44 do segundo tempo. Gol do Ney Júnior num jogo disputado numa manhã de domingo. O Coritiba vacilou no outro jogo do grupo, um Atletiba, e dava, portanto, ao Paraná a chance de ser campeão de novo com uma rodada de antecedência. Adoilson até pênalti perdeu, mas o gol saiu no finalzinho. Segundo título dessa sequência de pentacampeonato. Paraná campeão paranaense em 94. Quer soltar o áudio, depois a gente escala? Vamos nessa, fim de jogo, festa, tudo mais, você sabe como é que é. O gol de Ney Júnior foi marcado aos 44 minutos do segundo tempo. Gol que confirma o título, confirma o bicampeonato do Paraná Clube. E um detalhe interessante, Ney Júnior era reserva no começo do campeonato. Este é o 4º gol que ele faz, o 3º em jogos decisivos deste quadrangular. Quando o juiz pediu a bola, os jogadores do Paraná explodiram na comemoração. Título é emoção, independente da experiência. A emoção é a mesma com 36 anos como técnico e mais um título? É a mesma. Calma. É sempre a mesma? Calma. Sempre. Calma, seu Rubens. Calma, seu Rubens. Calma. Caramba. Vivíssimo, seu Rubens, hein? Vivíssimo. O Paraná naquele dia teve Regis, Roberval, Marcão, Edinho Baiano e Denilson, Cássio, João Antônio, Adoilson, Luiz Américo, Claudinho e Ney Júnior. O Rubens Minelli de volta, portanto, né? A gente falou da época do Otacílio e o Rubens Minelli estava de volta ao comando do clube. Entraram Tadeu e Paulo Miranda. Veja só, outra figurinha conhecida dessa geração. Bicampeão paranaense, o Paraná foi mal no Brasileirão daquele ano. Novamente perdeu peças importantes e não ficou longe de sofrer até um rebaixamento. Mas a condição na tabela contrastava com a da conta corrente, com a da liquidez. O Paraná estava tranquilo naquele 94. 94 não, né? 94. O ano do Bi. Exato. Campeão 94. Em 93, Bi em 94. Isso aí. E se planejou bem para 1995. Planejou bem e com requintes de luxúria, que é um pecado capital, né, Paulo Júnior? A gente... Depende, né? Então. Tem que ser, às vezes tem que ter, né? Vamos ver já o que é esse requinte. Quer dizer, às vezes tem que ter. O que eu tô falando, né? Claro que não tem que ter luxúria. Mas se os pecados estão aí, né? Aliás, Seven, né? Que filmaço. Né? Que filmaço. Entregar, nem rebobinei quando entreguei, com medo. O time foi mal. E a multa da rebobinada, né? Puta que pariu. Aquilo era pagar dobrado, né? Saudosa Cassete. A minha locadora que eu era sócio era Cassete Vídeo. Vamos nessa, né? 1995, o tricampeonato estadual aconteceu e agora com uma coisinha extra bem interessante. Em vez de quadrangular final ou grupo com 14 times,
entrava a final, a velha e boa final com ida e volta. Vale lembrar que foi uma fase do futebol brasileiro que por algum motivo não se admitia repetir a fórmula, né? Isso, é. Esse ano teve muito jogo, então é só ida. Teve pouco, é volta. Não é 3. Não, é quadrangular, pô. Não, mas daí eu fiquei em primeiro e me ferrei, então pontos corridos. Eles iam ao gosto do freguês, né? Por isso que a nossa geração foi muito bem educada em relação aos regulamentos. Acho que nenhuma geração na história vai entender mais de regulamento de futebol como quem teve a infância ali dos 80 para os 90. Com final em ida e volta, a memória do Caboclo agradece. A final, Paraná versus Curitiba. A ida 0-0, a volta 1-0 Paraná Clube. E o gol? O gol saiu aos 47 do segundo tempo. Não é um gol de título aos 47, porque o Paraná tinha o regulamento e os 2 empates debaixo do braço. Mas é um gol aos 47. Aí é o gol do título, né? Exato. E é o gol do dia, ser campeão com 2-0. E vai ter sempre um cara chato que vai apontar e vai falar, pô, mas 0-0 já dava nós, pô. O chato não foi sofrido assim, não. 0-0 já dava nós. O Paraná, Regis, Gil Baiano, Ageu, Edinho Baiano e Guilherme. Elcio, João Antônio e Paulo Miranda. Ricardinho. Ele mesmo. Fazia o enganche. E Claudinho e Saulo formavam um ataque, o técnico Otacílio Gonçalves. O Coritiba de Renato, Marcos Teixeira, Zambiassi, Gralac, que voltou do Corinthians para jogar no rival, no Coritiba, e Cláudio Miro na esquerda, Paulo Sérgio, Cuca, Alex, Ademir Alcântara e Dirceu, Polaco, Laurinho, o técnico era o Carpegiani. Eu citei o Alex, ele entrou no lugar do Cuca. Por ele ser muito conhecido, valeu a pena citar na escalação, por isso que eu citei um jogador a mais. Alex era reserva no seu primeiro campeonato como profissional, mas entrou na final. Foi vice para esse Paraná histórico que a gente está trazendo aqui. E a Transamérica narra o gol do título do Paraná. Paulo Miranda, olha o Saulo do outro lado. Olha o Saulo, olha o Renato fora do gol. Olha o Saulo, olha o gol. Saulo perde tempo. Olha o Denilson. Arrumou para bater. Gol! Que veio de Cascavel. O garotinho de Cascavel, mas a narração foi... Não deu pra entender nada da jogada. Foi meio inglesa, né? Virou. Tocou. Mas é que se você vê o gol, realmente... Parece um negócio de louco ou não? O goleiro tá fora da área. É brincadeira. Acontece tudo errado na jogada. Loucura. A gente citou o Ricardinho na escalação do tricampeão. Citamos também o Alex, lembrando que os dois mediam forças desde o futsal, ainda garotinhos. E o Ricardinho começou, inclusive, no Pinheiros, ainda, claro, em tempos antes da fusão. Foi profissionalizado, assim como Alex, naquele 95 e já estreou campeão. Passaria 2 anos na Vila Capanema até ser vendido para o futebol francês. E um grande time, cedo ou tarde, passa a revelar jogadores desse nível. Era o que acontecia com o Paraná. Revelou ali um campeão do mundo, né? Sim. Ficou pouco, mas pro que virou o futebol depois, ainda foi campeão, ainda jogou 2 temporadas. De toda forma, eu pelo menos tenho muito claro assim na minha cabeça o Ricardinho no Paraná. É verdade. Me parece que rolou essa identificação a ponto da gente ter a imagem clara na cabeça. Rolou tanto que ele ainda vai fazer gol de título neste programa. Chega a luxúria, chega o projeto. Campeão, esse jogo que a gente ouviu, foi em 6 de agosto de 95 e o Paraná estrearia no Brasileiro 14 dias depois, no dia 20. E o Otacílio Gonçalves largou de mão. O Paraná foi atrás, repetiu o que o Palmeiras fez em outros tempos, né? Caiu Chapinha, foi atrás do Vanderlei Luxemburgo, a aposta das apostas, a bala de prata, como diria Bruno Bonsante, para colocar o Paraná entre os times postulantes ao título. Chega o técnico bicampeão brasileiro de futebol, o atual bicampeão,
para treinar o clube. Vamos ouvir um pouquinho, vamos ouvir uma gracinha, um sobe-som do Lucha chegando no Paraná. Estão juntos de novo no Paraná Clube. Vanderlei Luxemburgo é disparado o técnico mais bem pago do país. O Paraná Clube não confirma, mas o salário deve chegar a R$40 mil. E ele ainda recebe 45 mil por mês do Flamengo. São as parcelas da multa pela rescisão do contrato. No total, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve receber algo em torno de R$90 mil por mês. O estigma no futebol é de que grandes treinadores têm que estar sempre em grandes clubes. No eixo Rio-São Paulo, eu penso muito pelo contrário. Onde dê condições de trabalhar, que o clube tenha proposta de crescimento, você tem que estar próximo. Eu acho que isso faz bem ao futebol e abre espaço. Fiquei um pouco assustado com o salário, hein? 90 pau por mês. É muita grana, hein? É muita grana. Muita grana, porque são tempos ali que os jogadores... o Romário ganhava 110 mil, uma coisa assim, 120 Não é, então, eu ia dizer, pouquíssimos batiam os 3 dígitos, né? E o Lucha ganhando 90 pau, tudo bem, bicampeão brasileiro, mas me parece desproporcional. Apesar que falar de dinheiro no futebol também, né, meu? Chega um número ali que dá meio que na mesa. Mas enfim, 90 pau e 95, minha gente. Sobe som rápido para a estreia do Lucha agora e a gente canta as escalações de Paraná e Grêmio em seguida. Paraná, campeão paranaense de 95, deu uma chinelada no Grêmio jogando em Curitiba. Guilherme bate falta com categoria. No contra-ataque, Claudinho aumenta para o Paraná. Final, Paraná 2, Grêmio 0. O Grêmio jogou com o time reserva para poupar o titular, que começa a disputar as finais da Libertadores quarta-feira contra o Nacional de Medellín. E foi campeão, né? O Grêmio foi campeão. Poupou e ganhou do Nacional de Medellín. Parabéns, viu, Scolari? Ou seja, Lucha já estreava batendo o Felipão. Exatamente. O Paraná estreou. O Lucha estreou no Paraná com Regis, Gil Baiano, Marcão, Ageu e Guilherme, batedor de falta, fez um gol nessa partida. Elcio, Daniel Frasson, Claudinho e Piquete. Paulo Miranda entrou depois. No ataque, Maurílio e Silvio. É um bom time. O Grêmio mistão, que provavelmente na época o Felipão já falava que não tinha nada disso, que eram 25 titulares. Silvio, Marco Antônio, Luciano, Chaide, Cristiano, André Vieira, Gelson, Wagner Mancini e Jaques, Humberto e Funé. Cadê você, Funé? Técnico Luiz Felipe Scolari. A campanha do Luxemburgo não foi ruim. O Vitor Ivanossi, chama ele aqui de novo, porque ele explica que tá longe de ser uma unanimidade. A torcida esperava mais do Luxemburgo em termos de parceria, em termos de tempo, de permanência no clube. Ele não foi muito gentil depois de sair, na maneira como tratou o Paraná, em entrevistas e tudo mais. Mas no papel, a campanha não foi tão ruim. O regulamento era difícil, não foi nada ruim, né? A campanha foi até de razoável para boa. Grupos de 12 só avançavam às semifinais dos campeões de cada turno, então era paulada. E o Paraná foi 4º colocado no primeiro turno, 9º colocado no segundo turno, 13º na soma dos 2 turnos, na soma final, né, dos 2 grupos e dos 2 turnos. O Maurílio voltou ao elenco naquela campanha, o Daniel Frasson chegou, o veterano Edu Lima também pintou para bater umas bolinhas paradas de responsa, o Saulo continuava marcando gol, era o artilheiro Mor, e o Luxemburgo foi embora cedo demais, antes do fim do Brasileiro. Não chegou a ser um fracasso, mas foi uma frustração. Ele tinha um reencontro com os lactodólares da Parmalat do Palmeiras, que montaria em 96 um tibaço. O Paraná tinha compromisso com a excelência, no entanto, não ficou chorando as pitangas com a perda do Luxemburgo e teria, em 1996, para o lugar do Lucha, outras figurinhas carimbadas do naipe de Lazzaroni, que ficou até maio e partiu para a Turquia, foi treinar o Fenerbahçe, isso em 96 já, e Antônio Lopes, o delegado que seria campeão no ano seguinte pelo Vasco e que sucedeu o Lazzaroni para ser campeão paranaense. Em campo, o Paraná, que muda de ano, que chega em 96 para ser tetracampeão paranaense, tinha Carlos Alberto Dias e Mazinho Loyola como principais novidades, as contratações mais notáveis, além do ex-bragantino João Santos, que eu adorava. Bom, João Santos. Era bom, né? Que bom saber que eu não tava doidinho. Não, é Google agora. Cadê o João? No grupo do Campeonato Paranaense, vindo da fornada de jovens, um tal de Tcheco começaria sua história no futebol. É quase irrelevante a passagem dele pelo Paraná,
mas começou ali junto à mesma história de Ricardinho Alex, né? Um cara que vem do futsal e começa a ter que decidir se fica no campo ou vai continuar nas quadras, aí ganha um salário bom, estádio lotado, vira jogador de primeira linha, embora o Tcheco não seja nem de perto um ídolo do Paraná. Ano de tetra, eu vou... Não, é só porque eu não achei o João Santos. Agora sim, a internet vale tudo, né? E vale aí tudo. Eu achei um texto aqui do João Santos no Colorados Anônimos. Pô, anônimo é a mãe, meu. O João Santos não é anônimo coisa nenhuma, cara. O João Santos é bola. Tetra, de novo na final, Paraná e Coritiba. Furacão, que venceu a Série B em 95, era a terceira força ali naquele momento da disputa local, e o Paraná dessa vez não sofreu. 2-0 na ida, administrou tranquilo na volta, fez 1-0, 3-0 no famoso placar agregado, e a gente vai ouvir o gol de Ricardinho. É isso? Isso. E depois o Ricardinho e também o João Santos falando sobre a conquista do Paraná. Enfileirava campeonatos locais, era o Tetra. Campeão paranaense de 95, deu uma chinelada no... Opa, não é esse não. Olha o lançamento do Paulo Miranda. Olha o Paulo Miranda, o Ricardinho tá sozinho. Ele viu, esperou a chegada do Ricardinho. Arrumou, olha o gol. Gol! Do Paraná! É o gol do título, Ricardinho, para entrar na história do futebol paranista. Ricardinho, na jogada de Paulo Miranda, outro prata da casa, os dois prata da casa, para fazer a festa da galera tricolor. É o gol do tetracampeonato do Paraná Clube. Eu tive a felicidade de tocar a bola para dentro, mas com certeza todos os meus companheiros me ajudaram a tocar essa bola para dentro com a força de vontade. Eu acho que se a gente não tivesse se defendido, todo mundo tivesse ajudado, a gente não tinha conseguido esse título. Vamos pra festa agora. Se Deus quiser, eu acho que a gente merece, não só nós, mas toda a torcida. A partir do jogo contra o Cascavel, a equipe se uniu. Grande Ricardinho. Vai dar comentarista esse moleque aí, hein? Né? Sabe falar, né? Fala bem, rapaz. Menino de tudo já. Que ano que é o Ricardinho? Deixa eu ver aqui. O Ricardinho é 76. Então ele tava pra fazer 20 ainda. Tinha 19. 20. Tinha 19 ali. Cabelinho pretinho. Mas já com aquela mecha branca querendo pintar, né? Outra vez estabelecido no meio da tabela no Campeonato Brasileiro, começava a virar um tabu ali, né? O Paraná não conseguia repetir o desempenho. Mas estava lá, estava na divisão. E o Paraná logo se viu vítima da ociosidade. Afinal de contas, o regulamento novo colocava 24 times em turno único, com 2 caindo e 8 subindo. E o Paraná não corria nem risco de cair, nem estava perto de se classificar. Então foi um brasileiro morno, chato, modorrento para o Paraná, mas um tempo bom para saborear os reflexos de um tetracampeonato, né? Deu para beber uma cerveja às sextas-feiras ali, os torcedores, lembrando dos 4 títulos na prateleira. 5 títulos em 6 anos no Paraná, no caso contando também a Série B conquistada, e o que isso causava de incômodo na dupla Atletiba não era brincadeira, né? Além dos títulos do Paraná, nem Atlético nem Curitiba estavam estabelecidos coisa nenhuma em elite nenhuma. O Paraná era o time de maior sucesso, inclusive no Campeonato Brasileiro. O Paraná via com esse cenário a sua torcida se estabelecer, uma nova geração crescendo os olhos ali, se apaixonando, enfim. O time, em menos de 10 anos, estava realmente estabelecido, e o time já deixando no passado qualquer interrogação sobre a seriedade do projeto, né? Ganhar é bom demais, né? Então, às vezes o projeto é até bem estruturado, mas quando falta... não precisa ser tetracampeão, né? Mas quando falta ali jogar uma final, chegar bem, chegar longe, você não consegue angariar capital humano. 1997, ano de uma certa reação do Clube Atlético Paranaense, ano em que um tal de Paulo Rink desandou a fazer gols no Campeonato Estadual, e ao lado muito bom, e ao lado de Oséias, muito bom. Nossa, até desconcentrei. Paulo Rink e Oséias, que dupla, incomodaram pra valer o tetracampeão Paraná e o habitual vice, o Coritiba, que era o time principal ali na corrida atrás da taça, que não vinha
há alguns anos. De volta ao clube, o Rubens Minelli tinha a missão de dar cancha para o Ricardinho, de fazer o Tcheco seguir os mesmos passos e de administrar um grupo que não recebeu dessa vez nenhuma grande contratação, nenhuma bomba no elenco. Na primeira fase do Campeonato Paranaense, destaque para o goleiro artilheiro Regis. Marcou um gol de pênalti, o goleiro Regis, e destaque também por uma goleada de 5-0 para cima do Coritiba. Sempre bom golear o rival. O Paraná dava pinta que ia levar de novo. O Regis, ele bateu o pênalti, mas ele era um grande pegador de pênalti. Você lembra aquela placar imensa, né? Aquela placar gigante? Tinha uma sessão de jogadores dando dicas, né? Como driblar corretamente. Tinha uma do Branco, era tudo com ilustração. O Branco ensinando como pegar na veia. Aquelas faltas com efeito. Aquela, né? Aquela que matou o guarda. Aquelas... não sei. E tinha uma que era o Regis ensinando como pegar pênalti. Né? Olhando... Tem que olhar o movimento do braço, do pé a mão do pé contrário do chute, enfim. Inspirou? Eu peguei 2 pênaltis uma vez, né, Paulo? Contra o Classe A, né? Pois é. Peguei 2 pênaltis uma vez. Que loucura, mas não né? foi não, eu escolhi canto mesmo e rezei. Vamos então em frente, vai. O campeonato deixou de ter finais. Olha lá, né? Durou demais, durou até que demais, durou 2 anos o modelo com finais estaduais. E a fase final agora colocava 8 times em um grupo único, em 2 turnos, 14 jogos, portanto, para a taça. Na penúltima rodada, estava assim: Paraná 29, Coritiba 28, Furacão 28. Os 3 brigando pelo título. Tudo aberto. Penúltima rodada, Paraná versus Coritiba, jogo no Pinheirão. Uma tarde fantástica deste time que, para alguns, foi penta ali, naquela tarde. Paraná 3, Coritiba 0, um jogo antológico. Na outra partida, o Atlético Paranaense empatou em Apucarana. E aí o penta ficou a 1 pontinho de ser conquistado. E ele foi, né, Paulo? Claro. Em casa, contra o União Bandeirantes, o Paraná foi campeão com outro 3-0, gols de Ricardinho 2 vezes, gols de Ricardinho e 2 vezes Caio Júnior, ele mesmo, chegou para aquele ano, depois teria uma vida como treinador do clube, muito querido no Paraná. A época o Caio. A época apenas Caio. Será? Acho que era, né? Eu já acho era Caio que Júnior. Não, já era acho Caio que já era Júnior. Caio Júnior, viu? Bom, a gente tem a narração aqui. Vamos ouvir o golaço. Vai matar. Não, acho que não, porque a gente só vai ouvir o gol do Ricardinho. Mas, enfim, acho que era Caio Júnior, hein? Vamos nessa. Vamos a Paraná, pentacampeão. Aí Ricardinho busca, Caio Júnior passa, Sidney domina, toca no meio, Ricardinho arrumou, bateu! Gol do Paraná! Ricardinho para entrar para a história, pode ser o gol do título. No apito final, e eu espero que o Mega termine aos 45, porque não há nenhuma influência no resultado, 2 ou 3 minutos de desconto. Duro controlar a massa. Duro de segurar a torcida, todos os alambrados já foram arrancados. Então é preciso que termine o jogo de uma vez para essa torcida botar tudo para fora, todo aquele sentimento que sofreu ao longo desses 6 meses. Isso, e vamos ficar de olho na invasão. A invasão vai fatalmente acontecer, não tem dúvida. 45 minutos. Eu estou ao lado do vai técnico. Terminar. Paraná. Presidente. Campeão. Bateu o papo aqui com o Rubens Minelli. Rubens Minelli. Tá difícil, segue daí que tá difícil. O repórter quer o quê também? Caótico. É difícil ao ofício, mas se ele acabou de cantar que vai ter invasão de campo, acabou o jogo, ele chamou a palavra, né? Ele pediu a responsa, né? Ele falou, toque em mim. Eu vou invadir. Vou entrevistar o Minelli. Não tem jeito, o pessoal não estava dá. invadindo o campo, foi uma festa bem bonita, pacífica, embora essa transmissão da ESPN Brasil, e um comentarista que eu não identifiquei no vídeo estendido, reclama, fala, olha lá, esses caras vão já arrancam a rede, quebram o alambrado, pisa no gramado, porque não é um pensamento de hoje, né, que qualquer tipo de demonstração de alegria tem alguém pra falar que tá errado, que tá chato. Mal sabia ele que o Paraná nunca mais ia ser pentacampeão, né? Pois é. A base pentacampeã, Regis, pegador de pênalti e artilheiro de gols de pênalti, Denilson, Ageu, Fabiano e Wendel.
Sidney, o Sidney que fez sucesso no São Paulo, acho que no Fluminense também. Acho que fez sucesso. Que jogou. Não sei se fez sucesso. Reginaldo, Osmar, depois Tcheco e Ricardinho. Mazinho Loyola, depois Claudinho e Caio, que a gente ouviu no áudio, já era Caio Júnior mesmo. O técnico vai e vem, Rubens Minelli. Na história do futebol do Paraná, foi a terceira vez que um time conquistou 5 títulos seguidos. O Britânia já o tinha feito em 19, 20, 21, 22, 23. O Coritiba também já tinha conseguido seu penta nos anos 70. Não, desculpa. É que o Britânia foi hexa, né? Os dois foram hexa. Os dois foram hexa. Me confundi aqui nas contas. O Britânia de 19 a 24, são 6. O Coritiba de 7-1 a 7,6, são 6. Então, era a terceira vez que alguém enfileirava 5. O Paraná nunca mais se aproximou de tal feito. Foi deixando aos poucos de ter uma presença cativa na elite, como nesses anos. Caio Júnior comandou o time na campanha mais destacada dos anos 2000, quando levou o time até a Libertadores, mas nada muito além disso aconteceu em termos de grandes vitórias, muito menos 5 seguidas, como a gente acabou de contar. O Paraná completou 8 anos de vida àquela época, com 6 títulos estaduais e 1 nacional em sua galeria. Não sei se alguém pode dizer o mesmo, né? É um começo, de fato, avassalador. Em 8 anos, 6 paranaenses. Aquele ano de 1997 ainda deixou um sentimento assustador de alegria no torcedor. Gostei dessa frase, viu, Paulo, que você escreveu no roteiro aqui. Boa, né? Por 11 rodadas, o clube foi líder do campeonato, ali no comecinho do Campeonato Brasileiro. Algumas delas, não isolado, mas em algumas dessas 11, líder isolado. O torcedor, acho que pintou, acho que chegou a nossa vez. Mas a partir da rodada 14... degringolou, as coisas não aconteceram mais do jeito que o torcedor queria, e o torcedor até hoje, em 2019, fica esperando a volta, né? Fica esperando o momento em que o Paraná volta a ser líder isolado do Campeonato Brasileiro. O Ricardinho foi embora, o clube quase caiu em 98, caiu em 99, tinha um timaço em 2000, era uma fase que o rebaixamento no Brasil passou por outro choque, né? Que culminou em João Avelange. Teve até ano que acho que o Paraná foi vítima disso, né? De promédio, uma tentativa de fazer igual era na Argentina, e o Paraná caiu sem ter a pontuação de rebaixado naquele ano, enfim. Dali em diante, esse tipo de glória, a Gralha Azul não teve mais. Paulo Júnior, adoraria fazer mais um rodapé de cera aqui com você, mas estamos mais do que estourados, e o poder de síntese vale ouro, ainda que a gente às vezes não consiga exercer tal qual desejamos. Valeu então, direto e reto. Até a próxima. Até a próxima. Sigam nossos podcasts em central3.com.br, conheça as outras edições do Meu Time de Botão, sugira em nossas redes sociais algum programa que você queira aqui que a gente conte, alguma história, e cuide-se bem. O inverno está chegando neste país e a friagem causa resfriados. Eu peguei um resfriado no único jogo que ia assistir o Paraná na Vila Capanema, 2-2, viu, Paulo Júnior? Você não perguntou? Foi 2-2, Paraná e Joinville. Tava na cara. Grande abraço.